Bem, pessoal, vamos falar da sertralina, que é um antidepressivo dos mais utilizados no mundo inteiro, né? Um dos mais antigos também, revolucionou o tratamento na psiquiatria, né? Eu vou explicar para vocês basicamente como ele funciona, a história dele, né? E quais são as maiores preocupações, efeitos colaterais que a gente tem que ficar atento, né? Vamos lá entender. A sertralina ela foi desenvolvida, ou para você ter ideia da demora que é, desde de uma substância ser sintetizada até ela ser comprovada. Década de 70, final da década de 70, né? E aí extensa publicação, década de 80, 90, e é autorizado na década de 90 para ser utilizado. Então é realmente um dos remédios mais antigos no uso, né, com essa extensa pesquisa de mais de uma década, né, para transtorno depressivo. O tempo foi passando, novos estudos foram surgindo, né, foi aprovado pela FDA, né, e começou a ser aprovado por outra coisa, estresse pós-traumático, né, transtorno do pânico, mulheres que têm aquela TPM muito forte, né, que é tensão disfórica pré-menstrual, também ele é utilizado, estresse pós-traumático. Perceba que uma série de situações que ela se comprovou ser eficaz, né? Todo o contexto, né, da medicação é entender como ela funciona. Então, o que acontece? A gente sabe que uma das bases, uma das teorias mais vigentes e que a gente sabe como muitos pacientes acabam tendo depressão tem a ver com a serotonina, né? E a sertralina, ela age justamente diminuindo, né, a recaptação da serotonina. Logo, vai ficar mais serotonina nos neurônios, na fenda sináptica e vai agir de forma mais intensa. Ou seja, explicando de forma mais simples, né? A sertralina vai fazer ter mais serotonina disponível para os neurônios. A serotonina, né, muita gente usa esse termo, né, que é o neurotransmissor do prazer, do bem-estar. Então, normalmente o paciente tem depressão, tem essas outras doenças, com a melhor disponibilidade da serotonina, ele vai se sentir melhor. A lógica basicamente é essa, né? Claro que tem mil teorias sobre como é a depressão, como essas doenças, né? Mas a lógica de funcionar é por essas vias relacionadas à serotonina e revolucionou o tratamento, isso é fato, e tem evidência científica que isso funciona, né? Claro que, como qualquer remédio, quando você tem maior disponibilidade de serotonina, também vão aparecer alguns efeitos colaterais, né? Primeiro que você tem que entender que começa a tomar o remédio, há toda essa modificação da recaptação da serotonina, que demora algum tempo. Então, a primeira coisa que eu falo para todo paciente quando começa a usar a sertralina é saiba que demora semanas para você ver efeito. A pessoa às vezes fica muito ansiosa, preocupada para sentir logo a melhora e tem que saber disso. Da mesma forma que, se você para de vez o uso do remédio, você pode ter efeito colateral, porque teve toda essa modificação e até o corpo se adaptar ao novo cenário sem a sertralina, pode ter efeito colateral. Então, o médico vai tirar aos pouquinhos essa medicação. Outro aspecto muito importante que eu falo para o paciente, de efeitos colaterais. Algumas pessoas reclamam de ganho de peso com ela. É todo mundo, Júlio? Não, mas você tem que entender que pode dar. Boca seca. Alguns pacientes, né? Ela também às vezes melhora a questão do sono, mas alguns pacientes queixam de ficar às vezes com um pouco mais de sono com ele. Ela às vezes retarda o orgasmo, então às vezes o paciente reclama se fosse uma disfunção sexual por causa disso, né? Um ou outro paciente também reclama de redução do apetite sexual. Normalmente são sintomas mínimos que depois de um tempo o paciente sente melhora e não costuma se queixar muito. Mas a gente tem que avisar, porque cada pessoa é uma pessoa e está lá descrito como possível efeito colateral. Você tem que entender, caso isso aconteça com você, ganhou muito peso, aumentou muito o apetite, né? Está com a disfunção sexual importante, alguma coisa, o médico vai modificar a medicação, porque tem várias possibilidades hoje em dia da gente tratar, né? Saiba que sertralina é um dos remédios mais seguros, mais eficazes, muito utilizado no mundo todo. Tem outras opções também de antidepressivos hoje, outros remédios para outras doenças que eu expliquei para vocês, né? O custo dele não costuma ser um remédio caro, então é um remédio barato, até por ser um remédio mais antigo. E você sempre vai utilizar esse remédio, tanto no início, como durante o tratamento, quando na hora de parar, com orientação médica, tá bom? Não use esse remédio sem orientação médica, e até porque pode ter esse efeito colateral, a retirada não pode ser a brusca e tudo isso, tá bom? Espero que tenha ajudado. Não tenha medo de tomar, não vicia, nada disso, né? Tem esses detalhes, como eu falei, da retirada e tal, mas são detalhes pelo próprio funcionamento do remédio. Espero que tenha ajudado.